Após uma ameaça antiga voltar, Jake e sua família resolvem fugir, assim conhecendo um novo povo. Porém, isso não impede que mais uma guerra se inicie. Oi, meu nome é Bart e hoje eu vou fazer um resumo do filme Avatar: O Caminho da Água. Tudo começa mostrando que a família de Jake e da Neytiri aumentou, e que além dos dois, eles têm a Kiri, que na verdade é uma filha adotiva deles. Pois antes de ir de base no filme anterior, a Dra. Grace estava grávida, no qual nasceu a Kiri. Só que o pai dela ninguém sabe quem é, ou seja, ele foi comprar cigarro. Existem muitas maneiras de um pai ser ausente e todas doem. Fora ela, como filho biológico, eles tiveram Nathan, que é o mais velho e também o mais responsável. Também tiveram o Loak, que é o filho do meio. Ele é aquele menino que picha a parede, que é meio revoltado, que não quer estudar, é tipo isso. Porém, no fundo ele quer mostrar pro pai dele que ele também é competente como o irmão dele, mais velho. E pra terminar, tem a mais nova, a Tuki Tirei. Fora eles ainda tem o Spider, que é um jovem humano, que quando os humanos voltaram pra Terra no primeiro filme, ele não podia voltar, pois ele era muito pequeno pra fazer a viagem de volta. Então ele ficou no planeta e cresceu com os filhos do Jake. E um detalhe é que ele é filho do Coronel Miles. Pra quem não lembra, no primeiro filme é aquele coronel que odiava de toda forma os Na'vi. E assim, anos após os acontecimentos do passado, eles vivem muito bem em Pandora. Porém, como a alegria de pobre dura pouco, e um certo dia o Jake e a Neytiri percebem que naves estão chegando no planeta. E um ano após esse avistamento, vamos a um laboratório, onde o Coronel Miles está acordando, só que agora um pouquinho diferente, como Avatar. Exatamente, como eu já expliquei, o mesmo Coronel Miles que no filme anterior foi de base, tentando matar o Jake. Só que a sorte dele é que antes dele ir para essa missão que ele ia falecer, ele deixa um backup das memórias dele por segurança. E esse backup foi usado para colocar na mente do avatar dele. Agora revivido, a única motivação dele é acabar com o Jake. Ao decorrer desse resumo, vocês vão perceber o quanto que eu gostei desse filme. Só que esse é o único detalhe que me incomoda. Tanta coisa pro cara fazer, tendo um backup da mente dele. E a única coisa da vida que ele quer fazer é se vingar do Jake. Será que esse cara não tem uma família não pra querer fazer um churrasquinho pra comemorar? Ir pra casa de pré no final de ano? E vocês vão ver que realmente o intuito dele, da vida, é sapecar o Jake na porrada e acabou. Só que agora, pra balancear, eu vou falar bem. No resumo que eu fiz do primeiro filme, eu falei que um dos poucos defeitos do primeiro era que ele demorava um pouquinho pra engrenar. E nesse segundo filme eles corrigiram esse problema. Esse segundo filme já entrega informação desde o início e taca ação, coisa que me agradou bastante. Após os navios atacarem algumas bases dos humanos, o Coronel Miles já aproveita para ir atrás do Jake para resolver seus probleminhas ao vivo. Enquanto o Coronel e seu grupo estão pela floresta procurando pistas sobre o Jake, os filhos do mesmo e o Spider, enquanto estão brincando na floresta, dão de cara com o grupo do Coronel. E então os meninos avisam seu pai pelo rádio. Nisso, Jake fala para eles saírem de lá o mais rápido possível, pois ele tá indo para lá. Porém é tarde demais, os militares do Miles pegam eles. Nisso a Neytiri e o Jake chegam de surpresa e conseguem salvar seus 4 filhos. Porém o coronel captura o Spider. Contra a vontade dele, mesmo ele sendo o pai do menino, o Spider odeia ele, e totalmente com motivo, mesmo porque o cara é muito odiável. Fora o histórico, né, do cara. Agora que o coronel tá com o Spider, o problema é que o menino sabe de tudo deles. E com certeza o coronel vai usar o menino pra conseguir ir atrás da família do Jake. Com isso eles resolvem ir embora pra outra aldeia mais afastada, com a intenção de fugir da mira do coronel. Enquanto isso, na base do, entre aspas, humanos, ele tá fazendo exatamente o que a gente imaginou. Ele se aproxima do Spider pra conseguir informações. Porém, no fundo, dá pra perceber que o coronel sente sentimento por ele. Enquanto isso, Jake e sua família vão em direção a uma área mais costeira do planeta, onde está localizada a aldeia do povo do mar, que são povos da mesma espécie dos Na'vi, porém com características específicas adaptadas à água. Só que eles não são tão bem recebidos quanto eles esperavam, devido às diferenças genéticas e os históricos de guerra dos Na'vi. Mesmo assim, o Tonowari, o chefe da galerinha do mar, que é um dos poucos que é gente boa, aceita eles. E com isso, os filhos do Tonowari ficam encarregados de ensinar os filhos do Jack a viver com eles, assim apresentando os costumes deles e o mar. E como no resumo do primeiro filme eu já tinha falado que a floresta de Pandora é espetacular, eu não posso deixar de falar o quanto esse mar é bonito. Eu achei que não tinha como superar a floresta, mas esse mar ganhou. Que lugar bonito! Bonito demais. Nesse processo de apresentar os costumes do povo do mar, percebemos que a Kiri, a filha adotiva, tem uma conexão diferente com os seres que vivem ali. E isso vai ser bem importante mais pra frente. Mais tarde, em um desses momentos dela com o mar, alguns jovens da aldeia nativa começam a zoar ela. Sabe aqueles bullying de filme americano de colegial? É isso. E aí, Josh, ela é uma paspalhona mesmo. É exatamente desse jeito. E nesse momento chega o Loak e o Nathan pra defender ela. E a partir daí vira balbúrdia. Ó o pau quebrando, pá, eita boa! Porém, depois da briga, o Jake faz os filhos dele e pedir desculpa.
pois um dos meninos que eles bateram é filho do chefe. Então o Loak, o filho do meio, vai até os que apanharam pedir desculpa. E o filho do chefe, fingindo ter desculpado ele, convida o Loak para caçar com eles. Só que quando eles chegam no lugar, os meninos abandonam ele. E nisso o Loak começa a ser perseguido por um bicho que quer papar ele. A sorte dele é que o mesmo é salvo por uma baleia. E em contraponto, o Loak tira um arpão que estava preso na nadadeira da baleia. Com isso, eles iniciam uma grande amizade. Quando ele chega na aldeia, todos estão preocupados em onde ele tá, pois descobriram que foi o filho do chefe que levou ele até o local perigoso. Porém o Loak toma toda a culpa, dizendo que foi ele que quis ir até o lugar. E dizendo isso, ele se aproxima do filho do chefe. No dia seguinte, o Loak conta da baleia que ele conheceu. Então o jovem da aldeia conta que aquele é o Payakan, da espécie Turcum. E que segundo eles, ele correu muito risco de vida, pois aquele bicho é assassino e matou vários da espécie dele. E por isso ele é solitário e vive sozinho. Porém o Loak diz com toda certeza que ele não é mau e que ele salvou a vida dele. Só que ninguém acredita. Eu sou louco! Não, eu sou louco! Enquanto isso, devido à atividade de uma nave, o Coronel Maio descobre que o Jake está em uma ilha, de um arquipélago. E arquipélago é um conjunto de ilhas. Então ele vai em missão para procurar ele em uma dessas ilhas. E para isso, ele se junta a um cara que caça turcuns, que são os bichos da espécie daquela baleia lá. E enquanto isso, lá na ilha, como os turcuns têm um ciclo de migração infinito, chega o momento deles passarem pela aldeia. E os povos das águas têm uma forte conexão com esses seres. Tanto que cada um da aldeia tem um turcum específico que ele chama de irmão de alma. Então eles são como membros da família. Após ver toda essa interação e a conexão que eles têm, o Loki resolve ir atrás do Payakan para saber o porquê ele foi excluído do grupo de turcuns. Então o Payakan mostra para ele por meio de conexão USB capilar que na verdade não foi ele que matou os membros do grupo, e sim os caçadores de turcuns. E o Payakan terminou sendo o único sobrevivente. Enquanto isso, o Coronel Maio está com os caçadores, indo atrás de um turcum. Depois de matar eles, descobrimos que o intuito deles perseguindo esses bichos é para pegar um frasquinho pequeno de anrita, um óleo que impede o envelhecimento humano. Ou seja, eles matam os turcuns por causa de um óleo que não deixa a pele enrugada e o resto eles jogam fora. Só que o problema é que exatamente esse turcum que foi morto era a irmã de espírito da mulher do chefe da aldeia. Então isso causa muita revolta do povo do mar. Porém o Jake acalma o povo e diz que o plano agora é mandar os turcuns ir embora, porque os caçadores estão nas redondezas junto com o coronel. E junto disso, como o Payakan é um turcum excluído, o Loki vai até ele avisar para ele se afastar de lá. E os outros jovens vão atrás dele. Só que quando eles chegam lá, o GPS dos caçadores já tinha sido implantado nele. E eles já conseguiam ver o navio chegando. Nisso, Loki avisa seu pai que o Payakan tá marcado e que o navio tá perto deles. Então Jake prepara seu exército para guerrear e vai em direção onde as crianças estão. Só que enquanto o Jake tá vindo com os guerreiros, dois dos filhos dele e a filha do chefe do povo do mar são capturados. Cuidado, eles mordem. E quando o Jake chega, o capitão pede pra ele ir sozinho até o barco. E quando o Jake tá prestes a chegar, aparece o Payakan e pula em cima do barco, destruindo tudo, e dando espaço pro exército do povo do mar atacar. E lembra que eu falei que a Kiri, a filha adotiva do Jake, tinha uma conexão diferente com os seres do mar? Então, por motivos que ninguém sabe, ela consegue controlar os seres do mar. Pois segundo ela consegue conversar com Eywa, que é a deusa que todos eles acreditam e rege todos eles. E claro que ela usa desses poderes para atacar os humanos. E agora nesse momento acontecem vários fatos ao mesmo tempo. O Nathan salva seus irmãos que estavam presos, e eles vão todos juntos salvar o Spider. E no mesmo momento que tá acontecendo isso, a Kira é capturada. Então as outras meninas que estão soltas vão tentar salvar ela, mas elas não conseguem salvar e uma das duas ainda fica presa. Já os dois filhos do Jake, que foram salvar o Spider, conseguem salvar ele. Porém, quando eles estão saindo do barco, o coronel acerta um tiro no Nathan, e infelizmente ele morre. Calma, tá tudo bem. Vai. Só que além disso, as outras duas filhas ainda estão com o coronel. Então já não bastando ter perdido um filho, ele vai ter que ir aonde o coronel tá para salvar suas outras duas filhas. Chegando lá, o coronel pega a Kiri de refém e pede pro Jake se algemar, pois caso contrário, ele apunhala a criança dele. Na briga, na noia. Porém a Neytiri, mais inteligente que o Jack, pega o Spider, o filho do coronel, de refém e ameaça matar ele caso ele não solte a filha dela. E esse é um dos poucos momentos que o coronel mostra que se abala com alguma coisa. Então ele solta a filha da Neytiri em troca do filho dele. Nisso o coronel Jake sai numa porradaria franca. O verdadeiro vale tudo. E agora é mais uma junção de fatos que dão errado. Uma parte do navio explode e ele começa a afundar. Junto disso, a filha da Neytiri cai em um buraco e ela vai atrás salvar a menina. Como o navio tá afundando, o coronel e o Jake começam a brigar debaixo d'água. E mesmo o Jake conseguindo desmaiar o coronel, ele não consegue achar a saída debaixo d'água. Então ele se afoga. Porém o Loak salva ele com a ajuda do Payakan. Nisso a Kiri com seus poderes salva sua mãe e a sua irmã. E infelizmente o Spider salva o coronel Miles.
Aí não dá pra te defender, Spider, aí ferrou. Burro, incompetente. Mas mesmo o coronel chamando o Spider pra ir embora com ele, o mesmo se nega e volta pra família do Jake. Vem comigo. O filme termina com o povo do mar aceitando a família do Jake como da tribo, pois agora o filho dele está enterrado no mar. E eu tenho que falar, que filme espetacular. Eles não fazem mirabolâncias no roteiro, não é uma coisa super diferente, não tem um final, tem uma revelação muito diferenciada, mas eles fazem o básico bem, eles fazem o simples bem no roteiro. E juntando com os efeitos extraordinários que tem esse filme, a lindeza do ambiente, esse filme fica perfeito, não tem como reclamar, não tem o que eu achar defeito. Igual eu falei, a motivação do coronel é meio simples, é meio besta. Mas o ator é tão bom que no decorrer do filme você vai até aceitando aquilo com normalidade. Sabe, não fica vago. E já foi dito que essa saga tem mais 3 filmes pra ser feitos. E é bem perceptível, porque eles deixam bastante brecha no meio do filme. Por exemplo, o Loak tem meio que uma conexão legal, tipo de romance, com a filha do chefe. A Kitty também com o Spider, e fora o Spider ter salvado o pai dele, que deixa mais uma brecha pro coronel voltar. E eu arrisco dizer que no meio desses 3 filmes, em algum momento, o Spider vai ir pro lado do pai dele. Anotem isso. A nota que eu dou pra esse filme é um 8,8. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder os próximos resumos, e eu fui!